o nosso estudo dessa semana, que é o capítulo 1. Não vim destruir a lei, e o tópico 9, a nova era. Kardec começa o Evangelho segundo o Espiritismo falando das 3 revelações. A primeira revelação de Moisés, a segunda trazida por Jesus e a terceira revelação do Espiritismo. Então ele vai depois fazendo o desdobramento da aliança da ciência e da religião para, nas instruções dos Espíritos, falar da nova era. É uma mensagem essencialmente de esperança. E a gente precisa ter isso em mente, né? Porque dentro do Espiritismo, e aqui também na Casa Paula, a gente às vezes fala muito da lei de causa e efeito. E, consequentemente, a gente pensa muito nos nossos dramas pessoais, nas provas voluntárias, nas provas involuntárias, naquelas que a gente chama de karma. E também pela circunstância de forças negativas dessa fase que a gente vive, da transição, a gente às vezes se concentra muito no lado pesado da vida. E se esquece que o Espiritismo, tanto quanto o Evangelho de Jesus, tratam da boa nova. Então é uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança. E é assim que a gente tem que ver. Então a nova era é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de uma mudança planetária, uma mudança vibratória na nossa existência e que vai ter um efeito positivo. Embora haja, nesse período de transição, ainda as provas finais, né, que a gente está passando para que aconteça a regeneração do nosso planeta. Mas é mais ou menos assim, aquela tensão que a gente fica diante de uma circunstância de mudança que a gente sabe que vai ser boa, mas a gente sofre por antecedência e sofre na ansiedade ou nos desacertos que acontecem até que efetivamente se dê o fato novo. Então, o que a gente está vivendo hoje é um pouco dessa circunstância. Mas vamos entender o que é essa nova era. É importante para a gente ter isso claro em mente. Há aqui, primeiro, um fenômeno importante também, que é o da revelação. Quando a gente usa essa expressão na espiritualidade, no meio espiritual, a gente quer dizer que os espíritos mais elevados, as correntes, as falanges mais elevadas, trouxeram por intermédio de algum médium, de algum missionário, uma mensagem reveladora, uma mensagem que demonstra o que vem lá pela frente. No caso de Jesus, era falando de um cenário de amor, de fraternidade, de compreensão, de tolerância, de amor incondicional, que serve para toda a eternidade. Então, Jesus trouxe uma mensagem atemporal, é uma mensagem de amor. No caso do Espiritismo, Kardec veio reafirmar a existência da vida após a morte, resgatar a ideia de reencarnação, porque, infelizmente, ao longo dos anos, quase 2000 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, essa ideia de reencarnação foi excluída da espiritualidade, embora tivesse nos evangelhos, tivesse nos ensinamentos mais antigos, até mesmo no diálogo de Nicodemos com Jesus. E vários autores importantes, como Santo Agostinho, falam da reencarnação. Mas essa compreensão sobre a continuação da vida
no sentido de ter que nascer de novo na terra, isso foi modificado. A própria palavra ressurreição, ela tenta modificar o sentido da reconfiguração corporal de Jesus depois da reconstituição, da sua materialização pelo corpo espiritual que se materializa na Terra. Há toda uma transformação, um sentido político, religioso, de se ocultar esse saber. E como isso foi ocultado, a ideia que prevaleceu foi uma ideia de medo. Céu e inferno. Ou se vai para o céu, ou se vai para o inferno. Quem que vai para o céu? Céu, pouquíssimas pessoas, eram só santos, né? Do que era considerado, principalmente na Igreja Católica. E como não tinha como resolver isso, então depois de muitos anos, alguém inventou a ideia de purgatório, né? Porque precisava ter um momento intermediário, e aí no purgatório as pessoas que morriam ficavam esperando o dia do julgamento final para saber se elas iriam poder chegar ao paraíso. Hoje nós compreendemos bem a ideia de purgatório como um umbral, né? Que é uma condição passageira dos espíritos que desencarnam, atormentados por suas culpas, pelas maldades que fizeram na terra, pelos erros, obsidiados então pelos seus inimigos, ficam naquela condição atormentada até que possam ou ser levados para uma colônia ou retornar encarnados na terra, vivendo uma nova experiência aqui. Mas é um estágio também temporário de transição e de muita energia negativa, com diferentes graus de forças, né? Podendo ir do abismo até um grau um pouco mais suave na transição das colônias espirituais. Então, mas naquele período que foi até mais ou menos o século XVIII, XIX, até início do século XX, prevaleceu muito essa ideia de céu e inferno, purgatório. Chegou-se até a pensar em limbo, né, como se fosse algo que não está nem no inferno e nem no purgatório, porque eles precisavam explicar o que acontecia com as crianças, os bebês que não eram batizados, imagina. Só o fato de não ser batizado proibia de entrar no paraíso. Então, mas também não ia dizer que eram pessoas pecaminosas, e aí ficava no limbo, né? O poeta Virgílio, na Divina Comédia de Dante, ele ficava no limbo. Ele explica isso para o Dante, né? Porque ele estava ali. Então era uma situação curiosa, né? Não tinha nada de espiritual nessa explicação. Era um arranjo político de interesses. E por conta desses arranjos políticos das igrejas, se podia, por exemplo, cobrar para que as pessoas tentassem comprar a sua salvação. Então a igreja vendia usuras. Pessoas que compravam pedaços no céu, compravam a sua salvação de todas as formas. Trocavam os seus pecados por penitências, que às vezes se traduziam em doações grandiosas, para a construção de igrejas, doação de terrenos, etc., para benefício do clero. Então era uma condição política, não era espiritual, embora tivesse um sentido religioso ali da Terra. Então, quando Kardec nos traz a ideia de nova era, é para acabar com essa noção. Ele diz, olha, não há a morte, o que há é a passagem para a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Ali é feito um balanço da nossa existência, do nosso estágio de progresso. E se houver necessidade, a gente retorna a uma nova encarnação para reparar os males que a gente fez, aprender as lições que a gente ainda não aprendeu e deixar de praticar o mal. E assim a gente vai, né, até que de fato a gente alcance um estágio onde a gente aprenda a amar definitivamente. E nesse instante em diante a gente não precisa mais reencarnar fisicamente. A gente vai ter apenas o corpo espiritual com muito mais liberdade,
para desenvolver as nossas atividades, aprender, etc. E não vai ter mais sofrimento. O sofrimento ali, naquele estágio, já não acontece. Muito bem. Então, a mensagem de Kardec é uma mensagem positiva. E quando ele fala na nova era, ele apresenta para a gente de uma forma plástica, digamos assim, uma forma que possa ser não apenas compreendida, mas idealizada na nossa mente, que a gente possa pensar nela como algo concreto e que, portanto, desejar essa nova era. Tem um fator psicológico, digamos assim, muito importante quando alguém faz uma revelação. Né? Quando você pede para alguém contar uma história para você, você começa a imaginar o cenário dessa história. Então você vai criando uma ideoplastia desse cenário. No caso de Kardec, foi isso que aconteceu. Né? Ele foi criando com a gente uma ideoplastia. Ele foi criando um vínculo nosso, do nosso pensamento, com a ideia da nova era. E agora, mais do que nunca, isso está acontecendo. Com vários outros missionários, vários outros evangelizadores, a gente tem essa disseminação da transição planetária para uma era de regeneração. Até em outras religiões, porque eu ouço isso de grupos evangelistas, eu ouço isso dentro do catolicismo e por várias outras religiões. É muito interessante que esse é um movimento global que está acontecendo. Essa percepção de que nós estamos, de fato, numa transição planetária e que há algo novo para vir. E eu vejo muito pouco, graças a Deus, uma visão negativa sobre o Apocalipse. Era de se esperar que tivesse um medo generalizado das profecias, o cumprimento de algumas profecias destruidoras do planeta. Mas a gente tem conseguido, de um modo geral, mentalizar coisas mais positivas do que negativas. Até mesmo essa guerra da Ucrânia com a Rússia poderia ter provocado uma negatividade. Você vê que se falou bastante a respeito de uma ameaça de uma guerra nuclear. Mas mesmo a imprensa noticiando isso, as redes sociais, não foi suficiente para que essa ideia prevalecesse. O que vem sendo prevalecido mesmo é uma esperança, um pensamento positivo. Embora uma ou outra pessoa, um outro grupo de menor influência ainda alimente essa negatividade. Ou seja, se a gente tem por convicção que Deus é bom e que Jesus cuida de nós como um irmão mais velho, um bom pastor, e que Ele tem sob controle a diretriz da terra, Ele não poderia permitir que houvesse uma autodestruição quando aqui já há espíritos com algum tipo de desenvolvimento para a fraternidade, para a caridade, para o amor, que não mereceriam passar por essa catástrofe. Então, a ideia de catástrofe nessa transição, como uma guerra nuclear, é algo completamente descartável. Não se encaixa nas leis de causa e efeito, não se encaixa também nas revelações que a gente conhece de diversas fontes, de diversos autores que falam a respeito dessa transição. Então, a ideia de Kardec, reafirmando, é uma ideia positiva. É uma ideia de um momento da Terra muito melhor. Ele não está falando de um mundo novo. Ele está falando da própria Terra. Mas essa Terra regenerada, modificada, onde a gente possa enxergar aqui mesmo e viver aqui mesmo sem a violência que a gente tem hoje. Mas em nenhum momento Kardec nos disse, também nenhuma outra revelação de outra fonte, que essa mudança seria instantânea. Nós não estamos falando, portanto, de milagre.
Não é que a gente vai dormir um dia e vai acordar no outro e a Terra vai estar transformada. Podem acontecer alguns eventos que vão modificar bastante rapidamente a Terra. Como aconteceu a pandemia, né? Quando a pandemia veio, ela apareceu assim, publicada para a gente ali em dezembro, na Itália, principalmente, na China, depois na Itália, né? Final de novembro, dezembro. E aqui no Brasil, ela veio no início do ano. Em março ela foi muito crítica, que foi logo depois do Carnaval. Então foi uma coisa muito rápida, se a gente pensar, em torno de 3 a 4 meses ela já se disseminou. Em maio a gente estava no ponto crítico da pandemia, né? Então, em menos de 6 meses a gente teve uma modificação muito grande. Mas ainda assim foram 6 meses. O que eu estou dizendo? Para a gente não ter uma expectativa de que vai haver um evento transformador de instantes. Não é isso que se espera. O que é mais lógico, o que é mais provável, é que haja uma transformação passo a passo. E também um outro ponto interessante, quando Kardec fala da Terra e da Nova Era, é que isso não é um lugar novo, né? Então, além dele falar que é a própria Terra, mas quando ele fala em lugar, veja, não é o lugar necessariamente que se modifica, mas é a psicosfera que se modifica. É o ambiente da Terra que será diferente. E a partir dessa revelação, há para nós uma vantagem. Porque se a gente começa a se conectar com essa energia positiva, diferente, a gente começa já a penetrar nessa psicosfera. O que significa que cada um de nós aqui não precisa esperar a transição planetária para o mundo de regeneração. Nós podemos já viver no mundo de regeneração. Porque esse mundo, ele está associado à energia de cada um individualmente, que somado traz um coeficiente de transformação da energia do planeta. Entendem isso? Veja, aqui na Casa Paula, nós temos várias pessoas que estão atraídas, que são atraídas aqui para uma vibração positiva. De cura, trabalho de qualidade espiritual, de estudo, aperfeiçoamento, uma energia boa, positiva. Essa energia aqui, ela é utilizada pela espiritualidade para criar mais e mais demandas de amor. Então, a energia individual, ela é somada e essa energia individual cria uma força maior, a gente poderia chamar de egrégora. Na verdade, já tem a egrégora da casa, porque aqui também estão os espíritos, né? Os nossos mentores, guias, guardiões, trabalhando. Tem os espíritos que estão sendo socorridos, tem aqueles espíritos que vêm aqui para estudo e acompanhamento, pesquisa. Então, isso tudo forma uma única egrégora. E essa egrégora cria uma energia impressionante, uma energia positiva muito boa, que é utilizada para curar os espíritos que vêm aqui em socorro, mas também para auxiliar a elevação da vibração do nosso planeta. Ou seja, para contribuir com a psicosfera, com a elevação da psicosfera da Terra. Então, a gente vai podendo se encaixar nessa psicosfera e vai podendo viver também nessa psicosfera, né? Nesse estágio também que a gente se encontra, não são mais comuns as provas involuntárias, ou seja, os karmas. Nesse grupo, muito provavelmente, nenhum de nós aqui tem nenhum karma, naquela condição de uma prova involuntária em que a gente não consegue se livrar dela, né? Aquela prova que vem porque a gente ainda num estágio de ignorância, de uma dívida muito grande, a gente sofre uma perda de parte do nosso corpo ou de parte da nossa mente que impede, portanto,
que a gente tenha um desenvolvimento lúcido, normal, em plenas condições do exercício de todas as nossas faculdades. Quer dizer, não. Aqui, nesse grupo, a gente pode ter alguém próximo, pode ter um parente, mas nesse grupo não há ninguém nessa condição. Então, portanto, nós não estamos aqui numa condição de karmas, né? Numa condição de prova involuntária grave. Agora, a gente tem provas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos provas. Sejam por doenças, por perdas, por dificuldades, por relacionamentos, por traumas, todos nós temos traumas, nesse sentido grave de provas que temos que passar. Mas essas provas estão muito mais atreladas às nossas escolhas. Ou seja, se a gente modifica as nossas escolhas e a gente modifica as nossas práticas, a gente pode entrar já em sintonia com a nova era. A nova era, ela é algo similar ao nascer do sol. O sol, ele não vem de repente, tem escuridão e num instante, bum, fica tudo claro. Não, a gente vai vendo o sol nascer. O sol, ele vai iluminando aos poucos o céu, ele vai clareando aos poucos, e o céu fica claro antes que a gente possa ver o globo solar. Então a claridade já vem antes mesmo do sol aparecer. E mesmo no pôr do sol, também no ocaso, a gente vê a claridade muito depois do sol já ter desaparecido. Então essa característica é onde a gente deve utilizar para compreender a nova era. Mesmo antes da nova era chegar, ela já está iluminando o nosso planeta. Portanto, as pessoas que acordam cedo, digamos assim, podem usufruir melhor e mais rapidamente dessa claridade. Não preciso aguardar que o sol se manifeste plenamente. Então, tem aquele ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Então aqui, por analogia, nós devemos despertar para essa claridade da nova era. Por quê? Porque na nova era, o que nos aguarda é uma relação de fraternidade. É de amor recíproco. É como na oração de São Francisco. É amando que a gente é amado, porque essa reciprocidade é o ponto central da nova era, de harmonia, de conexão, de ajuda mútua, de compreensão, de tolerância. Não significa que vai ser um mundo perfeito imediatamente. Não, vai demorar provavelmente alguns milênios até a gente alcançar o ápice da regeneração. Mas durante o início, a gente já pode usufruir dessa claridade, dessa luz. Então a gente vai sendo atraído para essa vibração de amor, na medida em que a gente aceita essa transformação, que a gente abre mão, renuncia dos nossos apegos materiais, dos nossos desejos mais pesados, mais viciados à matéria, e portanto vai se conectando à vida espiritual. E é uma coisa curiosa, Porque na espiritualidade há abundância. Qualquer coisa que se imaginar num corpo espiritual é possível fazer. Eu quero trocar de roupa. Você pensa, imediatamente você troca. Eu quero fazer uma viagem. Você vai encontrar os meios de fazer essa viagem. Ou você vai volitar, que é voar, ou você vai ter um ônibus, um aerobus ali, ou um aeróbus, ou você vai ter uma nave, ou você vai mentalizar um meio de transporte para você fazer essa viagem. Quer dizer, no mundo espiritual tem abundância de tudo. Até comidas, você pensar que você quer comer alguma coisa, você é capaz de materializar a comida, como você tem o gosto nas suas memórias, você vai sentir o sabor daquilo. É similar a quem viu o filme Matrix. Tem uma cena que o rapaz que trai o grupo, ele sonha em comer um bife. E ele se encontra lá com
um personagem que cuida da Matrix, né? Ele está sentado num restaurante, e aí ele come, corta um pedaço de carne, põe na boca, mastiga e diz, nossa, como eu sonhei com isso, né? Ele sabe que ele está na Matrix, ele sabe que aquilo é falso, mas ele consegue fabricar na cabeça dele a sensação do gosto. No mundo espiritual, é dessa maneira também que a gente sente. Mas, apesar disso, e apesar de a gente saber disso, porque toda vez que a gente sonha, a gente volta para o mundo espiritual, e todos nós aqui já temos centenas e centenas, talvez milhares, talvez milhões de reencarnações, a gente ainda acha que a verdadeira sensação, a verdadeira felicidade está aqui nessa vida encarnada, que é uma ilusão, né? Então a gente precisa despertar, a gente precisa se desvencilhar desses apegos, acreditar realmente que a vida espiritual contém tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente pode buscar como felicidade e parar com todas as atitudes que nos levam a ter competição, orgulho, inveja, né, as pretensões das coisas materiais que a gente não precisa. E também dos vícios, das sensações que nos prendem aqui. Então a nova era, ela está associada a uma mudança principalmente do nosso pensamento. Da gente ser capaz de criar esse ambiente plástico e ideoplástico. A gente fala em plástico porque é um cenário em que a gente pinta, né? A gente cria, imagina na nossa mente, como se fosse um filme, e que ele vai se concretizando, ele vai se materializando. E a gente também vê hoje, com a neurociência, muitos autores falarem que nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. A força do pensamento positivo, a força do pensamento negativo, né? Então as pessoas que pensam em muita desgraça acabam atraindo desgraça. Pessoas que pensam em doença acabam atraindo doenças, né? Como hipocondria. As pessoas que estão muito cercadas dos próprios erros, dos próprios defeitos, da culpa, etc., acabam produzindo em si mesmas o reflexo desse mal-estar. Assim como as pessoas positivas, as pessoas de autoestima, aquelas que procuram ver o lado bom das coisas, que são gratas, que procuram compartilhar a sua vida de uma forma alegre, leve com outras pessoas, também criam no entorno de si mesmas essas oportunidades. E elas acabam atraindo isso para elas mesmas. O Divaldo, a Dani me mandou um vídeo, eu já tinha assistido, mas ele é muito interessante. O Divaldo narra a história de um mendigo. Esse mendigo era muito revoltado, ele morava na rua e ele tinha uma placa falando que ele tinha uma vida desgraçada, cheia de problemas, etc. e tal, e ele pedia dinheiro para as pessoas. E ele começou a perceber que ninguém dava dinheiro para ele, ninguém gostava de passar do lado dele, né? Porque era uma energia realmente muito negativa que ele passava. E aí, em um determinado momento, ele ouviu falar de neurociência, eu acho que numa folha de jornal, de uma revista, e ele prestou atenção naquilo e ele percebeu que havia essa energia da força do pensamento positivo. E ele resolveu mudar a placa. Ele resolveu dizer que ele era feliz. Que apesar de ele ser mendigo, que apesar de ele ter aquelas dificuldades todas, que ele era muito feliz. E para que ele pudesse continuar feliz, ele precisava da ajuda das pessoas para ele se sentir bem. E aí todo mundo que passava ali, via aquela placa, se sentia curioso com aquilo, né? E acabava ajudando. Dava muito mais dinheiro do que ele ganhava antes. E ele agradecia essa generosidade, quer dizer, essa postura positiva que ele teve. A história se estende depois disso, mas para mim esse ponto ele é importante, né? Ou como às vezes a gente ficar aprisionado ao próprio problema, à própria desgraça, como isso fecha portas na nossa vida. A gente precisa não só ser feliz, mas parecer feliz. A gente precisa transparecer a nossa riqueza. O Chico Xavier, por exemplo, pela quantidade de livros que ele vendeu, se ele tivesse
recebido para ele os direitos autorais, ele provavelmente teria sido em vida a pessoa mais rica do Brasil. Porque ele vendeu muitos e muitos livros. E ele teve publicado em vida mais de 300. E ele vendia bastante. Então, se ele tivesse recebido dinheiro em troca, ele teria sido uma pessoa muito rica, milionária. Mas ele não recebeu um tostão, que ele doava sempre para a FEB ou para a caridade. Mas ele se comportava como alguém muito rico. Quer dizer, ele tinha a sensação plena da riqueza dele. E nunca faltou nada, porque sempre que ele precisou, alguém do lado dele, próximo, conhecido, amigo, etc., tinha a prontidão de ajudar, né, com alguma coisa. E ele, inclusive, podia fazer obras de caridade convencido de que ele ia ter esses recursos. Ele sempre ia ter a abundância. O Divaldo também, com a Mansão do Caminho, vocês pensaram no tamanho da obra que é a Mansão do Caminho, né? E por quantos anos, em momentos muito difíceis do Brasil, etc., ele no início saía comercializando os livros, os vídeos dele, vocês devem se lembrar, mas sempre dependeu da caridade, né? E também nunca usufruiu de nenhum benefício próprio dos direitos autorais dessas obras. Ele sempre dedicou à Mansão do Caminho. E também sempre conseguiu ter essa sensação de a certeza da abundância. E essa é uma característica comum que a gente vê nesse tipo de pessoas mais evoluídas ou mais esclarecidas, mais ligadas, conectadas com a nova era. Quando a gente pensa na obra da Irmã Dulce, quando a gente pensa no tamanho do trabalho, do projeto de vida do Gandhi, né? E assim por diante. Estou falando aqui de exemplos de personagens mais famosos, mas há muitas pessoas ao nosso redor que procuram ter uma vida simples, mas que elas são, ao mesmo tempo, pessoas muito ricas e felizes no sentido da abnegação, da vontade de compartilhar o que tem com as pessoas que necessitam e de fazer o bem. Então, essas pessoas não precisaram da transição planetária para viver a nova era. Elas já viveram e vivem a nova era, né? É essa a mudança, talvez, de chave que a gente tenha que fazer dentro da nossa cabeça. Eu não preciso esperar que o outro me ame em troca para que eu comece a amá-lo. Eu tenho que amar incondicionalmente. E esse amor vai retornar para mim, ainda que não seja daquela pessoa que eu dirigi o amor. O universo vai me amar, né? É isso que Jesus propõe, que a gente aprenda a perceber que o amor, ele reflete amor. Mas a gente não pode ser egoísta e nem interesseiro de querer que esse amor venha da fonte que a gente está dizendo que quer. Porque nós não somos nada de ninguém, nós não somos donos de ninguém, nós não podemos dirigir ninguém, modificar ninguém. Aliás, a nova era, ela também traz essa mensagem de que nós temos que aprender a respeitar o outro como o outro é, da maneira como ele é, né? E o que significa que quando a gente começa a respeitar o outro dessa forma, a gente também vai ser respeitado dessa maneira. Que vão acabando os jogos de interesse, né, os aprisionamentos de relacionamento, né, dessas obrigações sociais que a gente tem, que muitas vezes são falsas, e a gente passa a fazer aquilo que verdadeiramente a gente sente. Então, a nova era, ela está dentro da gente. Ela não é fora. Ela não é uma data também. Todo mundo fala, 2057, tomara, né? O Emmanuel disse, num dos livros dele, que muito provavelmente, no ano de 2057, a Terra já estaria na era da regeneração. E o Chico confirmou isso com os depoimentos do Pinga Fogo. Mas essa data, para nós, é mais ou menos dizer assim, que horas o sol nasce amanhã? Aí alguém vai dizer, 6 horas e 7 minutos. Então, aí essa pessoa vai ficar dormindo até 6 e 6. Bota o despertador, quando dá 6 e 7 ela levanta e vai ver o sol, é isso? O sol já nasceu antes, né? 6 e 7 é aquele momento em que o sol já está lá com a bolinha para fora.
Então, a nova era, ela já está aqui. A gente não precisa esperar por ela. Ela já está. E pode ser 2057, ou 2073, como pode ser 2035. Né? Isso não faz muita diferença para nós. O que faz a diferença realmente é saber se a gente vai ter massa crítica de pessoas praticando e vivendo o bem, conforme o Evangelho de Jesus, o mais rápido possível. Porque o quanto mais rápido isso acontecer de transformação, mais a gente vai conseguir fazer essa virada de chave. Existem também alguns estudos feitos pela neurociência, pela microbiologia, que falam que um determinado grupo de animais ele muda completamente o seu comportamento depois que um pequeno grupo representativo aprende uma nova lição, um novo comportamento, um novo hábito. Né? Eles fizeram estudos em ilhas onde esses animais que estavam na ilha não tinham contato com outros animais que estavam no continente. Mas assim que eles conseguiram, vou dizer o número aqui, 100 aves, por exemplo, aprendessem a se alimentar de uma outra forma, imediatamente lá no continente, sem contato, as aves que estavam lá também passaram a comer dessa forma diferente, ou a voar de outra forma. Quer dizer, há um fenômeno inexplicável nas ciências, né, nesse caso na biologia, que modifica esses comportamentos. Por quê? Esses animais todos, nós sabemos, pelo estudo da espiritualidade, eles vivem em mônadas. Eles têm grupamentos de espíritos, de almas coletivas, digamos assim. Então, quem aprende é aquela alma coletiva. São as mônadas. Ou também as egrégoras, né, de energia. O Jung chamava isso, que era um psicólogo famoso, de arquétipos. Então a gente tem os arquétipos que vão dirigindo o nosso inconsciente, o inconsciente coletivo, não só o inconsciente individual, mas também o inconsciente coletivo. Então, a própria ciência ela já investiga esses fenômenos que vão sendo modificados a partir do despertamento, digamos assim, de minorias, de grupamentos de pessoas que passam a influenciar o todo. Né? A gente percebe, a gente sabe disso na prática. Né? Por que surge a moda? Vocês repararam nisso? Alguém lá na China começa a usar o TikTok e de repente um europeu foi lá, viajou, viu o TikTok, outro americano, aí passa para um outro amigo. Quando a gente vê, o planeta inteiro está usando essa ferramenta. Isso vale para várias coisas. Moda, então, nem se fala, né? Tênis, roupa, cor. Qual é a cor do ano? Assim, não tem ninguém controlando o mundo e dizendo, olha, a cor do ano... Atenção, televisão, põe aí, mídia, redes sociais, vou anunciar aqui. A cor do ano de 2023 será o vermelho. Ninguém faz isso. Isso é um fenômeno que vai acontecendo por um convencimento inconsciente. E o curioso é que as pessoas aderem, porque as pessoas gostam. Então, há algo que nos induz, de uma forma inconsciente, sem que a gente perceba, como espécie, né? Como uma grande mônada humana, independentemente da nossa cor, da nossa raça, do local onde a gente vive, da língua que a gente fala, a gente é influenciado por esse comportamento. Assim como a gente é influenciado por fenômenos como celulares, né, por carros, por coisas desse tipo. Então, se isso vale para as coisas que são materiais, vale também para as coisas que são espirituais. Nós somos influenciados pelas mudanças. E vocês acham que a espiritualidade não sabe lidar com isso? Se nós sabemos, eles que estão muito mais adiantados do que nós, conhecem muito melhor. E sabem também como nos influenciar positivamente, sem que isso interfira no nosso livre-arbítrio, mas que desperte em nós a vontade dessa mudança. Então, uma das coisas que estão sendo trabalhadas agora com bastante intensidade é a compaixão. É para que a gente possa aprender a sentir não mais a pena do outro que sofre,
mas compaixão, se colocar no lugar do outro e acolher esse outro, ajudar esse outro. Isso vale tanto para os animais, né? Nós temos uma imensidade de espíritos que se tornaram veganos. Muitos deles já nasceram, nessa geração de crianças e jovens que estão aí, e outros foram despertando adultos para a não violência. Então o veganismo, ele é um exemplo dessa mudança da compaixão, né? Porque a gente não faz isso porque é modismo, faz isso porque tem dó dos animais. Ganha uma consciência de que não é preciso sacrificar nenhum animal para que a gente tenha um prazer de alimentação. Porque necessidade física todo mundo já sabe que não precisa para comer carne para ficar saudável. Muito pelo contrário, a carne é muito nociva em vários aspectos, né? O livro do Ramatiz, Fisiologia da Alma, é bastante claro em relação a isso, e tem várias outras fontes de informações que falam a esse respeito. Os cardiologistas, tal, tem várias frentes na ciência, na medicina, que nos esclarecem a esse respeito. Então, o veganismo é um dos exemplos da compaixão. Mas as ações solidárias que a gente acompanha também fazem esse despertamento da gente, né? As campanhas do agasalho, as campanhas de arrecadação, o salvamento de animais, o atendimento a essas ações internacionais de auxílio aos refugiados das guerras, né? Aos refugiados das perseguições tribais que acontecem na África e assim por diante. Então, o despertamento da compaixão é algo importantíssimo nessa virada de transição planetária, para que a gente se comova, para que a gente deixe que o sentimento prevaleça sobre a razão. Quando eu falo isso, é porque não se trata apenas de dinheiro. Não é simplesmente fazer uma doação financeira, mas é a mudança da atitude. São as escolhas de comportamento. E a importância de se dar o exemplo, de se investir em uma nova conduta. Outros fenômenos que vêm acontecendo é um questionamento ético. A corrupção no Brasil sempre foi uma coisa muito normal até 2012, aproximadamente 2014, foi a 2012, acho, Lava Jato, né? E aí, a partir dali, começou a não ser normal. E hoje nos incomoda. Então, quando a gente pensa em um político, quando a gente pensa em uma condição de trabalho, que for, a gente questiona se essa pessoa é ou não corrupta. Ainda que a gente também seja um pouco corrupto ainda, né? Mas a gente não quer nenhuma posição num cargo, de uma pessoa no cargo público ocupando esse poder, sendo ela própria corrupta. E outros comportamentos também que passaram a ser relevantes, né? Por exemplo, o despertamento sobre o racismo. Não se falava de racismo no Brasil também até alguns anos atrás. Aliás, o que se dizia era que não havia racismo. Eu escrevi um artigo sobre isso outro dia, eu fui pesquisar e descobri que em 2015, se não me falha a memória, um diretor de jornalismo da Globo, o Ali Câmbio, escreveu um livro que se chamava Nós Não Somos Racistas. Vocês acham que esse livro ia vender alguma coisa hoje? Não sei nem se ele conseguiria publicar, né? Porque hoje há uma convicção no brasileiro de que nós somos racistas. Antes a gente achava que o racismo era uma coisa dos americanos, dos europeus, que não era coisa do brasileiro. Mas já há uma consciência de um racismo até estrutural, que ele é inconsciente, que ele é invisível, que a gente não percebe. E a gente começa a se dar conta de como as pessoas negras, elas são oprimidas na sociedade, como elas são excluídas das posições de poder, das suas condições de relevância, como elas moram mal, como não têm acesso ao estudo, ao trabalho dignificante e assim por diante. Então, há um racismo estrutural, mas não podia se falar sobre isso alguns anos atrás, né? Não se podia falar, por exemplo, sobre feminicídio, né? Hoje em dia, além de ser crime, é algo que é amplamente divulgado. Há uma consciência na sociedade sobre o machismo, sobre o abuso da masculinidade, sobre o abuso da força física, né?
nós estávamos vindo para cá criticando que todos os candidatos a presidente da República são homens. Isso não é mais normal. Antigamente isso passava em branco, ninguém dava bola para isso. Mas hoje em dia isso já incomoda. Então isso é uma chamada de cuidado, é uma mudança de convicção, de consciência, de como as coisas precisam ser mais equilibradas, como elas precisam ser mais justas, como todas as pessoas precisam ter as mesmas condições de vida e de trabalho e assim por diante. Então isso vai chocando a sociedade, né? Eu vejo, por exemplo, nesse inverno, mais pessoas preocupadas com a campanha do agasalho do que eu vi nos anos anteriores. Não sei se está todo mundo sentindo frio, mas o fato é que me parecia uma coisa meio automática, assim, vamos doar um agasalho. Agora, os comentários que eu escuto nossa, as pessoas estão passando frio, elas estão sentindo. Você viu na rua, você viu como as pessoas estão dormindo, você viu quantas pessoas estão morrendo. Quer dizer, isso significa ter o ouvido atento, o olhar atento à necessidade do outro e não apenas da nossa necessidade. Então a gente já não é mais indiferente ao outro. O outro não é tão invisível assim, né? Vai ser ótimo o dia que a gente puder compartilhar as nossas casas com segurança, com tranquilidade. Hoje a gente nem sequer consegue fazer isso. Mas pelo menos a gente já se preocupa de alguma forma. E a gente passa a olhar o outro com algum cuidado, algum respeito. Eu também vejo isso muito forte em relação aos animais. Antigamente a gente não via isso, né? A preocupação de se adotar, por exemplo. Antigamente alguém perguntava assim, qual é a raça do seu cachorro? Assim, né? Às vezes dizia assim, é vira-lata, né? Até com um certo, né, olhar assim de superioridade. Hoje em dia, quem tem raça cachorro comprado, eu vejo lá no parcão que leva os meus bichinhos, a pessoa até, é o contrário, a pessoa fala assim, não, a raça está, abaixa o tom de voz assim, porque ela vê que ali tem vários animais adotados e quem adota fala com muito orgulho, muita né, alegria de dizer, olha, é adotado. O meu não tem raça definida não, ele tem uma mistura dessa raça, aquela raça, mas a gente fala com uma certa... E há o contrário, um preconceito com aquele que compra o animal, né? Por causa dos abusos nos canis, né? Aquela coisa toda que a gente conhece a história. E o abandono e por aí adiante. Comércio, assim. Então, vejam como vai sendo construindo essa egrégora de transformação. E a gente também começa a pensar a medicina como cura, e não mais como aquela alimentadora, mantenedora das próprias doenças. Então, esse é o fluxo de transformação da nova era. É essa nova era que nós queremos. E a gente não precisa esperar por ela. Ela está aqui. Então, qual é o trabalho de caridade do espírita? Qual é o papel do espírita nesse momento? É essa visão otimista, positiva da transformação. Olha, o que vai acontecer no meio do caminho, você vai ter uma catástrofe aqui, outra ali, um evento acolá. Gente, nós todos vamos morrer, né? A notícia é, todo mundo morre. Todo mundo morre. E morre da morte como tem que morrer, da morte merecida, né? De acordo com a lição que precisa ser aprendida. Mas essa morte é passageira. Essa morte ela é transitória, porque a vida real é a vida na espiritualidade. Então, diz assim, mas será que eu vou morrer até a transição planetária? Gente, né, se você não morrer até a transição planetária, você morre logo depois, né? Porque tem bastante tempo pela frente. Então, não é isso que importa. O que importa é o sentido da mudança, da virada. E que a gente possa voltar para cá sem ter que sofrer de novo. Que a gente possa voltar para cá numa condição de uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, onde a gente vai estar mais disposto a aprender, a confraternizar as nossas escolhas, as nossas existências, encontrar pessoas que estejam dispostas a compartilhar essa vida com a gente de uma maneira positiva e feliz. É isso que a gente quer. Então a gente tem que, né, deixar para trás tudo que a gente puder, esgotar o máximo possível as dívidas que a gente ainda tenha, reconciliar com as pessoas que a gente precisa e passar a viver dessa maneira mais serena, mais tranquila, deixando a ansiedade de lado, deixando as mágoas de lado, as preocupações, vivendo com responsabilidade, com cuidado,
mas sem ter apego, sem ter as preocupações exageradas que às vezes a gente tem com essa vida. E até de repensar o nosso trabalho, as nossas prioridades, onde será que a gente deveria colocar a nossa energia de verdade? Onde será que deveria estar o nosso amor? Né? Porque quando a gente para pensar que a gente gasta, por exemplo, 10 horas do dia em trabalho, ali está o nosso amor. O que a gente ama de verdade é aquilo, não é a família, não são os filhos, não é a espiritualidade, não é nada. E aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, está muito longe de acontecer. Né? Então, a gente ama aquilo a que a gente de fato se dedica. É a isso que a gente ama. Por isso que a gente tem que pensar nessa condição de espírita, já que a gente tem o privilégio de ter a consciência, de ter a informação, o que é que nós vamos fazer com isso? Que importância, que relevância a gente dá à nossa vida espiritual de verdade, né? As pessoas que precisam de nós, os cuidados que nós devemos ter. Que tipo de cuidado a gente está fazendo? Que tipo de dedicação a gente está tendo? Que tipo de amor é esse? Que a gente possa aprender e implementar de imediato na nossa vida, vivendo essa nova era. Na graça de Deus. Graças a Deus.